Olá, eu sou a mestranda Thalita Cavalcante, do mestrado profissional em ensino de biologia, o Profibio, da Universidade de Brasília. Vou fazer minha apresentação relatando a experiência de aplicação em sala de aula da proposta investigativa Descobrindo a Genética jogando com os alelos dominantes e recessivos. Eu escolhi a genética por conta, de muitos alunos demonstrar interesse nas características hereditárias, por exemplo. Professora, por que aqui meu pai tem o cabelo louro e eu nasci com o cabelo preto, né? Então tem essas questões da hereditariedade. E também genética está muito ligado ao termo, da clonagem, que é um conceito popularizado na mídia. Por isso eu coloquei a fotinha da ovelha. E a minha justificativa em relação a essa atividade reside na necessidade de tornar o ensino de genética mais envolvente e significativo, promovendo o aprendizado dos conceitos dos alelos dominantes e excessivos, que é o nosso foco, por meio de uma abordagem lúdica interativa, ou seja, uma abordagem mais divertida, que assim vai estimular a participação desses alunos, mais ficam mais ativos, e desenvolver a habilidade essencial para a sua formação acadêmica até como um cidadão. Objetivo geral: promover o aprendizado dos conceitos de alelos dominantes e recessivos de forma interativa e lúdica, por meio do jogo de cartas, descobrindo a genética, a fim de que os alunos compreendam a influência desses alelos nas heranças das características hereditárias. E meus objetivos específicos é que eles consigam fazer essa diferença, consigam definir a diferença entre alelo dominante e excessivo e que eles consigam compreender por que algumas características se sobrepõem a outras características. Mas tem uma questão, né? Qual é a relação entre o ensino investigativo e o jogo descobrindo a genética? Ou seja, qual vai ser meu desafio investigativo em trazer essa atividade, para a sala de aula? É o quê? Fazer com que os alunos compreendam e estudem as diferentes combinações, genéticas e as suas características hereditárias. Ou seja, os alunos vão ser estimulados a investigar como os alelos dominantes e excessivos interagem nessas características. Vai ser uma jornada, foi uma jornada, fascinante pelo mundo da genética, onde compreendemos como os genes moldam nossos traços físicos e hereditários. Prepara-se para uma experiência única de descobertas e de aprendizado. Esse desafio investigativo vai exigir que os estudantes usem o seu pensamento crítico, o raciocínio lógico, deles e a capacidade de análise para compreender como os genes vão ser transmitidos de geração para geração e como determinadas características são expressas nos organismos, E isso vai fazer com que estimule a autonomia e a curiosidade científica desses alunos. Metodologia, aconteceu uma turma de 24 alunos na disciplina de biologia no terceiro ano do ensino médio, com 2 aulas de 50 minutos cada, começando com a base teórica de apresentação de slide e os exemplos práticos para entender melhor esses conceitos. Depois, os alunos participaram do jogo, que foi observando as combinações genéticas e deduzindo as características hereditárias. Aqui temos alguns conteúdos que foi abordado, Falei um pouco sobre a introdução da genética, cromossomos, genes, locos. Falei, dei ênfase na primeira lei de Mendel, falei sobre a diferença de homozigoto e heterozigoto e realmente destaquei os alelos dominantes e recessivos, como você pode ver aqui nesse nosso slide, Esses conceitos foram apresentados de forma clara e didática. Os slides, como você pode observar, é a foto do alelo e isso deu uma base bastante sólida para os alunos, E isso fez com que preparou o terreno para a aplicação da prática do jogo. Vamos lá para o jogo, Eu confeccionei essas cartas, foram 32 cartas, onde tinham 16 pares dos alelos, dominantes e recessivos. Essas cartas, os alunos, ao combinar essas cartas, podiam deduzir as características hereditárias, E essa abordagem lúdica interativa é eficaz para engajar os alunos. Vamos falar sobre isso. Aqui são algumas regras do jogo, Mas o que era esse jogo? Os alunos teriam que
eram formados por 4 alunos, cada um com 4 cartas, e eles tinham que fazer o pares dessas cartas. Ou seja, se eles pegassem a cor dos olhos preto, que é uma característica do dominante, ele tinha que encontrar a característica recessiva, que era quem os olhos azuis. Então, eles tinham que fazer, né, 2 pares. Quem fizesse esses 2 pares primeiro ganhava o jogo. Aqui a aplicação dele na sala de aula, né? Para fazer esse jogo, me baseei no jogo de cartas chamado PIF, que é um jogo popular que envolve estratégia de combinação de cartas, e eu vi nele uma oportunidade de criar uma atividade divertida e interativa para ensinar, né, a genética. E através dessas cartas, como você pode observar, os alunos poderão deduzir, né, as características etárias e compreender a influência dos alelos. Aqui outra fotinha. Depois disso, eu passei uma atividade para os alunos, né, para avaliar o conhecimento deles e estimular o seu pensamento crítico. Está aqui os exemplos dessa atividade. Essas questões abordavam a expressão de traço, a probabilidade de herança, a diferença entre os genes excessivos e dominantes, e os alunos aplicaram o que aprenderam no jogo e refletiram sobre as expressões dos alelos nos organismos. Você pode observar aí nas fotos. Depois disso, eu fiz uma pesquisa sobre o grau de satisfação, né, dos alunos em relação à utilização dessa atividade no ensino de genética. Aqui a fotinha, né, da pesquisa. Os resultados da pesquisa foram bastante positivos e ele contribuiu, né, para fornecer insights importantes para aprimorar a atividade no futuro. Aqui alguns exemplos da questão 2, essa abordagem de ouvir as vozes dos alunos, né, é positiva. Por quê? Porque permite a participação ativa deles no processo de ensino-aprendizado e é fundamental também para promover um ambiente educacional mais inclusivo, né, e mais eficaz. Aqui alguns exemplos da questão 4. Essas sugestões dos alunos, como você pode observar aí nas respostas, validam a importância de explorar abordagens inovadoras e lúdicas, né, no contexto educacional. E os resultados, né? O resultado da pesquisa foi bastante positivo. A maioria dos alunos afirmou ter gostado de trabalhar com material lúdico. É uma abordagem mais interessante e divertida para aprender os conteúdos de biologia. Eles também destacaram que o jogo facilitou sua aprendizagem em relação ao grau de satisfação. A maioria dos estudantes classificou a utilização do jogo como ótima. E ele também destacaram que a atividade lúdica despertou sua curiosidade e tornou o processo de aprendizado mais interativo e envolvente. E, como conclusão, a aplicação, né, da atividade Descobrindo a Genética jogando com os alelos dominantes excessivos foi uma experiência bastante enriquecedora, bastante positiva, bem sucedida. Com o uso das cartas, né, a gente demonstrou que eles realmente compreenderam os conceitos de alelos, né? Observamos também que, por conta do jogo, tivemos uma participação positiva, né, dos alunos nessa atividade. E isso estimulou o pensamento crítico dele. Em relação à pesquisa e satisfação, reforçou novamente a importância do ensino por investigação e o uso de atividades lúdicas no processo de aprendizagem. Essa experiência despertou o interesse pela ciência, né, dos alunos e também incentivou o aprendizado contínuo desses estudantes, tornando uma abordagem eficaz, bastante eficaz e positiva, né, para o ensino de genética. Foi muito divertido, os alunos gostaram bastante de fazer essa atividade e eu pude observar que eles compreenderam os conceitos, aprenderam a identificar, conseguiram formar os pares, né, de alelos dominantes e excessivos. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas e eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos nessa atividade. Gostei bastante de fazer, aos meus colegas de turmas, né, aos meus professores do Prof. Bio e também aos meus alunos pela empolgação e dedicação demonstrada durante a aplicação do jogo. Por fim, agradeço a todos. Muito obrigada.